de abertura. O Chico me pareceu bem ansioso. É comigo mesmo. Falei, eu sabia. Eu senti a vibração aqui em casa. Ninguém vai falar nada, falo eu. Então, vamos lá. Agradecidos ao Pai Celestial e Criador, ao Cristo Jesus, nosso Divino Mestre, irmão amado, rogamos a espiritualidade maior que nos inspire na noite de hoje, para que possamos não só assimilar os conhecimentos aqui traduzidos pelo apóstolo Paulo, mas que possamos transformá-los em luz, em ação correta, em nossos corações, em nossos sentimentos, e que possamos permanecermos unidos, estudando, nos aprimorando, nos fortalecendo e seguindo os altivos nesse momento pelo qual todos nós enfrentamos. Muita luz, muita paz, tranquilidade e sabedoria para o nosso grupo e para os demais irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Posso, Thales? Pode. Só lembrando, a gente está então hoje na segunda carta aos Tessalonicenses. A gente semana passada fez a primeira e vamos agora para a segunda. No mesmo modelo, o condutor aí é o Hernani, mas a gente vai pontuando aí dúvidas ou algumas observações de estudo para que todos possam participar. Manda bala, Hernani. Tá bom. Só lembrando que ser condutor não me dá autoridade em nada, né, Thales? A gente apenas tenta abrir o leque para que todos nós que estamos aqui possa... Opa, o Hernani comentou isso, mas eu acho que é isso, desse ponto de vista. Então, essa aqui é a grande questão, acho que é o fruto de tudo isso que nós estamos fazendo, né? Vamos mudar para facilitador. Isso, exatamente, facilitador. Gostei, Thales. Aí você já me deixa mais tranquilo. E é um peso, né? Mas vamos lá. Mas eu gostaria de falar sobre a segunda carta, que, pelo que eu li, o foco dele foi falar sobre a segunda vinda, alertar de como os tessalonicenses estavam, de repente, pensando de que Jesus ia chegar, ia pegar, na primeira carta fala que ia pegar as pessoas dormindo, desprovidas de atenção. Então, eu acho que o foco principal é isso, de falar de que, olha, vamos aguardar, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, tendo o nosso trabalho na fé, e aí a gente vai ver pelos versículos aí de como ele ressalta isso. Então, eu acho que, tirando isso, é o ponto principal dessa carta, no que eu consegui enxergar, né? Outra coisa, na construção desse trabalho que ele faça, Emmanuel já coloca lá naquele livro que o Thales abriu no começo, que é o Evangelho segundo Emmanuel, na Carta de Paulo, que é isso, né? Ele fala um negócio interessante aqui na perspectiva espírita, que é o nosso caso, o nosso ponto de vista, sempre vamos trabalhar da perspectiva espírita. E trabalhando para que Jesus, mas Jesus já está entre aqueles que já têm essa fé no coração, que já construímos isso, sabendo de que não é que ele vai voltar, na verdade ele nunca saiu, entendeu? Então é isso. Então, abrindo lá, eu sempre, quando nós começamos outra vez, eu fiquei, alguma coisa me chamou a atenção na questão da saudação dele, de Paulo, e ele novamente faz aqui de novo a mesma saudação, no capítulo 1, versículo 1 lá. Ele acrescenta graça e paz, voz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui ver a questão da prece, da nossa conexão, toda vez que a gente vai, como começamos agora, que era o que eu queria falar. Toda vez que a gente se reúne, nós temos um momento de prece inicial, né? E essa, como o nosso irmão Francisco acabou de fazer, sempre reverenciando a Jesus. Então, é o motivo que a gente tem como coexistente de Paulo há tanto tempo atrás. E para quem quiser ler, tem a coletânea de prece, e aprendendo sempre a louvar, pedir e agradecer, na nossa coleção de preces lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
E lembrando que é através da prece que a gente consegue fazer essa conexão com o nosso Pai, né? Mas vamos lá. No capítulo 1, versículo 3 e 4, que está escrito lá assim: temos de dar sempre graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque vai crescendo vossa fé e aumentando o vosso amor mútuo, a ponto de estarmos orgulhosos de vós diante das igrejas de Deus por vossa fé e paciência nas perseguições e tribulações que suportais. Eu fui tentar fazer uma correlação com o Evangelho, e no capítulo 19, a fé, mãe da esperança e da caridade, na instrução dos Espíritos, eu peguei um trechinho lá. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. E Paulo, no entanto que agradece ele pelos Tessalonicenses, a questão do trabalho, eu entendi que o que ele faz, na verdade, é o seguinte: obrigado pela fé de vocês que já construiu. Isso é tão evidente para mim que na primeira carta ele fala do trabalho que eles já foram feitos, que os Tessalonicenses já tinham feito. Então eu acho que nesses versículos, eu acho que se enquadra dentro disso daí. E sempre lembrando que a fé sem obra é fé morta, né? Então esse trabalho tem que ser incansável, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, também já está aberto para vocês, gente. Eu posso? Deve? Não, como pode, deve. Na primeira carta, eu tinha anotado aqui, eu não sei, tá, gente? Eu queria a opinião de vocês, porque pode ser viagem da minha cabeça. Nunca é viagem. Às vezes é. Ele, nessa parte, ele fala, né? Na primeira carta, no começo, na saudação. Sim. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos as nossas súplicas a Deus nosso Pai, recordando a vossa fé viva, né? Ele coloca fé viva, o vosso amor solícito e a vossa esperança perseverante no Senhor nosso Jesus Cristo. Nessa Bíblia do Peregrino, que eu não sou, assim, não sei de cor, eu não li todas as cartas, não sou um grande estudiosa, então eu confio nele aqui. Ele fala que esses termos são reunidos em todas as cartas de Paulo. Então ele fala que fé, amor e esperança estão sempre lá. E ele fala que a fé deve ser ativa, traduzida em obras, que foi isso que ele entendeu das cartas de Paulo. O amor é o fraterno, que implica esforço. E a esperança, que seja paciência com persistência. Então, me fez lembrar do livro do Paulo Estevão, da parte da Abigail, né? Que aí eu tentei juntar os pontos, mas aí por isso que eu falei, pode ser coisa da minha cabeça que ele ajuda de vocês. Quando ele fala amor solícito, é um amor que exige esforço. Se é um amor que exige esforço, não é um amor de Jesus, né? É um amor que perdoa. Ele precisa perdoar. Então é um amor solícito. E lá no livro do Paulo Estevão, é a parte que a Abigail fala sobre que ele pergunta, né, como compreender os desígnios do Cristo, como amar os inimigos, né? E aí ela fala, trabalha, que é a fé ativa. Então ele qualifica a fé, né? Ele qualifica o amor. Não é qualquer fé, é a fé ativa. Então eu trabalho, né? Eu liguei com o trabalho. E ele fala que é o necessário. O que é o trabalho que ele fala? É o necessário para realizar as obras de aperfeiçoamento interior. Né? Esse é o trabalho, né? E a fé, se a gente não trabalhar dentro da gente, a gente não vê Deus. A gente não confia em Deus. Como ter fé? Então, eu liguei o fé ativa ao trabalho e o amor solícito ao ama e perdoa. E quando ele fala em esperança perseverante, não é qualquer esperança. É uma esperança perseverante. Eu lembrei do espera. Que ele fala que, aí o autor aqui, o comentarista fala que é ser paciente com persistência, espera.
E aí Paulo diz no livro, né, que nos dias mais ásperos foi o que o ajudou. Então, para mim, na minha conclusão, é que ele é verdade que o Emmanuel colocou no livro, porque está em todas as cartas. Algo tão forte para ele coloca em todas as cartas, né? Sim. E é isso. E aí aqui, quando na segunda carta, ele não coloca a esperança. Ele menciona o amor mútuo, ele menciona a fé e a paciência, mas ele não menciona a esperança, né? Interessante. Talvez, aí é sei lá, uma ideia, talvez porque na primeira ele fala num tema mais esperançoso, né? Que vem a chegada de Jesus, uma chegada gloriosa, bonita, tal. Nessa segunda carta ele vem dar uma má notícia, né? Vem dar uma notícia de que não vai acontecer de um dia para o outro e não vai ser tão bom assim. Vai ter etapas anteriores que vão ser sofridas, né? Então talvez ele não tenha mencionado esperança por causa disso, né? Exatamente. Hipóteses. Eu acho questionamentos. Difícil de ver as duas separadas, né? As duas cartas. Não dá. Não dá. Tem que ver elas em conjunto, né? Como uma coisa só. A observação que eu fiz aqui no capítulo 1, né, ainda no trecho que o Hernani comentou, é quando a gente lê o versículo 4 e 5. Né? Então ele fala: a ponto de estarmos orgulhosos de vós diante das igrejas de Deus, por vossa fé e paciência, nas perseguições e tribulações que suportais. E aí no 5, ele fala que são prova do justo julgamento de Deus e servirão para vos tornar dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. O que me chamou muito a atenção aqui, e aí eu refleti muito nessa hora que eu estava estudando, que eu falei assim, poxa, o que é o evangelho, né? Porque o que é compreender e assimilar o evangelho de Jesus? É você, naturalmente, nas suas palavras, nas suas formas, você transmitir a mesma mensagem, né? Não repetir o que está escrito. Quando a gente repete o que está escrito no Evangelho de Jesus, mais boa vontade que a gente tenha, a gente ainda não... Ela é mais decorada do que sentida, a mensagem, né? O ensinamento de Jesus. Né? Ela é repetida a gente vai repetindo o que a gente aprendeu, repetindo, a gente não para pensar, sentir. Né? Ela não é espontânea, né? Ela não é espontânea a mensagem. E Paulo, ele falava a mesma coisa que Jesus, de forma espontânea dele, no momento, na sociedade e na condição que cabia a mensagem. Então, quando ele fala, a ponto de estarmos orgulhosos de vós diante das igrejas, por vossa fé e paciência nas perseguições e tribulações, que serão prova e servirão para vos tornar dignos do reino de Deus. Lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é exatamente a bem-aventurança de Jesus que Paulo fala aqui de forma natural e espontânea dele. Ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nesse versículo 4. Eu queria pegar o gancho da Carol e do Thales e acrescentar que quando o Thales falou agora que ele já exteriorizava a verdade, toda a esperança, quando ele falava em público, ou até mesmo nas cartas deles, a gente vai ver que tem umas que são bem fortes, ele já era nato dele. Porque aquela frase que ele fala, já não sei mais se sou eu que estou em Cristo, ou se é Cristo que está em mim, isso comprova exatamente o que o Thales acabou de falar. E quando ele remete aos irmãos de Tessalônia, eu peguei uma mensagem interessante, porque, na verdade, eu fiquei imaginando Kardec escutando os espíritos, e no capítulo 19, Missão dos Espíritas, eu tirei um trechinho. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé em sua soberana justiça,
e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas. É como se, para mim, é a mensagem que Paulo está falando para eles. E é para nós agora isso, né? O que nós estamos fazendo? É isso. Eu acho que tem tudo uma conexão com Kardec e essa passagem aí dos versículos 3, 4 e 5. Eu queria falar mais uma coisa também, que na primeira carta ele fala assim, né, sobre as tribulações. Eu acho, o Hernani até comentou da outra vez, que sobre a alegria. Deixa eu só achar o trecho aqui. Que ele menciona a alegria nas tribulações, né? Já na segunda carta, ele não fala de alegria, ele fala da paciência. Ele fala, ó, por vossa fé e paciência nas perseguições e tribulações que suportais. O que eu entendi? Que aqui, ele fala aqui, ó, recebendo a mensagem com alegria do Espírito Santo. Então, na primeira carta, ele está falando sobre receber o evangelho, receber a boa notícia, a boa nova, com alegria. Na segunda, já está tendo a paciência, ou seja, já está atuando com o evangelho, já introduziu o evangelho dentro de si, né? Essa foi uma outra coisa que eu observei também nesse comecinho. Alguém mais? Eu tenho uma outra tradução aqui da Bíblia do Peregrino, tem um parágrafo aqui bem nesse 1:5, que fala assim, nas tribulações serão purificados para serem dignos do reino de Deus. Eu achei super bonita essa tradução, porque é muito bonito, né? A gente pensar que o problema vem, a tribulação, para a gente ser purificado. O momento que a gente vive, então, hoje é totalmente atual essa carta, né? Essa parte aí é uma purificação que a gente está coletiva no momento recebendo e a gente encara como uma desgraça e tal, mas, na verdade, as tribulações são purificações. Né? Faz sentido, né? Porque aparentemente, quando a gente vê a carta, você vai sofrer de qualquer jeito, né? Ou antes ou depois. Então você pode escolher, né? Mas com essa sua colocação, eu acho que ficou bem legal, porque mostra que você se limpa, se purifica para encontrar com Jesus, né? E para isso tem que passar por um certo sofrimento. Tem que passar por tribulações, né? E aí, dores, né? Com certeza. E aí, depende de cada um o nível de sofrimento, né? Que a gente vai receber, né? Aí é individual, né? Mas dores, acho que são inevitáveis. E o interessante é que o ponto de vista de dor, eu vejo assim, desculpa, eu não me lembro daquele Gautier, não. Um escultor que fez a imagem O Pensador. Alguém sabe o nome dele? Aquela imagem que o cara, aquela escultura de pedra. E Haroldo parece que ele fala interessante. O cara perguntou para ele assim: como é que você conseguiu tirar de um bloco de pedra isso aí? Ele falou: já estava lá, eu só tirei as arestas. E é o que é dor. Os anjos estão aqui, o anjo está aí dentro de mim, de cada um de todos nós. O que nos acontece, essa mudança, é justamente isso: tirar o que não nos pertence. Exatamente. Para chegarmos nessa questão de ser divino. Eu dei um Google aqui, Augusto Rodin, o autor. Isso, esse cara. Então, eu achei muito interessante, porque, na verdade, já está dentro de nós. E esse processo de purificação, de dor, é justamente para parar as arestas que não são nossas. Certo? Posso seguir? Certo. Bora. No capítulo 1, 7 e 8, né? Que ele fala... E a vós, os atribulados... Desculpa, é que eu tenho um no 6 aqui, acabei notando no 6. Posso falar para a gente? Por favor. Tá. Lógico. No 6 eu coloquei aqui, né, um outro conceito aqui da doutrina. Porque Paulo diz assim: é justo que Deus pague com tribulação o que vos atribulam. Né? E quando ele fala é justo, né, essa palavra justo remete à justiça. E a justiça, ela é a resposta de uma lei colocada. Né? A justiça é o cumprimento de uma lei. Né? Não existe justiça se não tiver leis.
e é justo aquilo que está dentro de uma justiça. E aí, na minha interpretação, isso remete à lei de causa e efeito, né, que a doutrina espírita nos esclareceu nas obras de Kardec, que é uma lei de justiça dentro da causa e efeito das suas ações, das suas escolhas, o efeito que te torna como aprendizado. Quando ele fala, então, é justo, dentro da justiça dessa lei, que Deus pague com tribulação o que vos atribulam. No Livro dos Espíritos, na questão 964, o Kardec pergunta, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? E aí os Espíritos respondem, Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se a violardes, acho que nesse exemplo aqui, uma violação da lei do amor, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não depende de um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite às doenças e, por vezes, às mortes a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim que se passa em tudo. Então, quando o Paulo fala que é justo que Deus pague com tribulação aqueles que vos atribulam, no meu entendimento, é uma expressão, um esclarecimento de Paulo de Tarso à comunidade dessa lei universal que é a lei de causa e efeito, né? E o descumprimento de outras leis trazem essa tribulação. Porque Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 26, quando ele fala com Pedro, né? Embainha tua espada, pois todos os que lançam a espada perecerão. O de João também tem uma outra, quando Jesus fala, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus já vem trazendo essa mensagem da lei de causa e efeito, e Paulo aqui, para acalmar, né, para consolar aqueles que estavam sendo perseguidos ou atribulados por outras pessoas, ele também traz a aplicação dessa lei universal que rege toda a criação divina. Era esse aqui dos 6. Ô, Thales, mas assim, mais ainda, na minha visão, uma coisa legal ele fala que é justo que Deus pague com tribulação. Quer dizer, jamais a gente fazer uma justiça com as próprias mãos, a vingança, olho por olho, dente por dente, nada disso, né? Então, se alguém te causa uma tribulação, então é justo que Deus dê uma tribulação para aquela pessoa e não a gente. É verdade. E ele já confronta aqui, você falando isso, ele já confronta a lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Que era muito forte naquela época, né? Então ele confronta, ele fala assim, não é olho por olho, dente por dente, é Deus. É Deus que vai fazer o que for da medida dele, né? Qual tribulação que tiver que ser, mas não a gente, né? Então isso é muito legal, né? Belíssimo ensinamento aqui, né? Verdade. Eu queria fazer uma colocação, eu peguei num texto da internet, que fala da primeira carta de Paulo, né, que ele veio incentivar a fé, e que isso, na época, trouxe para eles, Tessalonicenses, um comodismo, tipo assim, Jesus vai chegar e vai resolver tudo. Então, o que o Thales acabou de falar, eu acho que é o que Paulo explica bem, que ele vai chegar, mas todos nós temos trabalho a fazer, né? Nós temos a nossa parte. Então, eu acho que vai bem de encontro a isso. Então, ele coloca assim, Jesus vai chegar e não, assim, vai haver uma demora e nesse tempo a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que é bem isso, porque ele ilustra bem nesse texto que eu peguei, que as pessoas simplesmente se acomodaram e ficaram ansiosas, assim, ok, Jesus vai chegar, para de trabalhar mesmo, o trabalho manual, assim, vamos esperar e ver o que acontece, que eu acho que vai de encontro aos nossos dias atuais, que eu sei que tem muita gente que está trabalhando em casa, trabalhando para conseguir manter o seu negócio e tudo mais, mas tem muita gente que está se aproveitando também da situação, a gente sabe que acontece. Então, eu acho que queria deixar essa mensagem para vocês, assim, do que eu li. Sim. Alguém mais? Podemos? Podemos. Então, como quando abre o versículo 3, está escrito na Bíblia do Peregrino, ação de graças. E eu venho lendo até o segundo capítulo, e entendo que Paulo faz a primeira saudação, no capítulo 1, aí depois ele vem nesse capítulo 1, ação de graças,
ele vem falando deles, pela vossa fé. Aí falou agora do que o Thales acabou de dizer, da questão da lei de justiça, que tem a lei, enfim, tudo. E no 7:8, e a vós, os atribulados, vos alivi, bem como a nós, quando se revelaram do céu o Senhor Jesus com os anjos do seu domínio, e com fogo ardente para castigar os que não reconhecem a Deus, nem obedecem na boa notícia do Senhor nosso Jesus. Só que nos parágrafos anteriores, no versículo anterior, ele está falando de como os tessalonicenses já vem fazendo o trabalho. E aí eu entendo que, e aí fica, eu vou levantar a bola para que todos chutem, que quando ele faz essa referência no 7:8, ele está dizendo o seguinte: é com perseverança que chegará a recolher o fruto do teu trabalho. É com perseverança. Mais para frente ele vai falar, não se pare com isso, continue o seu trabalho. Né? Então eu entendo, e essa frase está no começo do Livro dos Espíritos. Se a gente olhar lá, está no comecinho, no Prolegômenos lá. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. Como se os Espíritos de verdade se falassem para Kardec. E aí é tão interessante, né? Que se a gente pega o Livro dos Espíritos e nos colocando na posição de questionadores, no sentido de não de duvidar, mas no questionadores de aprender, como Kardec, e como Paulo faz, as respostas vêm para nós. E aí a gente pode tirar isso para o nosso dia a dia. É com perseverança que cada um de nós aqui obtivemos o fruto do nosso trabalho. E lá na frente, fazendo o link, já dando spoiler, se a gente for olhar o 3.2, o 3.8 e o 3.13, vai falar disso, de perseverança e de recolher os frutos. Que ele vai dar o tema, não é de todos, que é da fé, mas que ele vai falar que tem que ter perseverança e acreditar. Do serviço, que sem serviço não tem como. E renovação e amor. E o bem é incansável. E aí, já que a Carol abriu falando de Abigail, observe esses 4 temas. Se já não volta de novo em Paulo Estevão. Na questão de trabalha, confia, espera e perdoa. É maravilhoso, cara. Ou eu estou ficando meio que lesado devido à quarentena, eu estou vendo as encaixar as coisas assim perfeitamente, cara. É muito legal, cara. Mas essa é isso, estudo, né? Como é que amplia, né? Quando a gente estuda, como é que amplia? Você começa a ver, cara, olha lá como parou ali, é muito legal, né? Mas está aberto a vocês agora. Das minhas aqui do 1, a observação é que dali para frente ele coloca um sentido literário da mesma mensagem, né? Sim. Sei as outras pessoas, mas as outras explicações. O 8 e o 9 eu achei bastante duro, assim, eu não consegui formar uma opinião, mas acho que tem muito a ver com o que ele carrega do judaísmo, né? Foi a impressão que eu tive, assim, porque ele fala assim, né? E com fogo ardente, o fogo ardente é um recurso que a divindade tem, né? Mas muitas vezes também fala sobre o fogo ardente, tem uma referência também a uma punição, né? E é o que ele fala, para castigar os que não reconhecem a Deus nem obedecem à boa notícia do Senhor nosso Jesus. Aí eu não sei, né? Quando ele fala não reconhece a Deus, eu não sei porque eu não tenho tanto estudo, eu não sei qual que é o estilo literário, se ele está falando de alguma forma, mas a gente pensa que Deus é único, né? E até mais para frente ele fala, nosso Deus vos faça dignos, aí parece um Deus de tribo, às vezes me dá essa impressão de que vem alguma coisa ali do judaísmo que ele carrega com ele, mas é uma impressão, não sei. A gente comentou isso na semana passada, né? Como é que ele tinha essa habilidade de... Acho que você já não estava aqui. Como é que o Paulo tinha essa habilidade, fica muito claro na primeira carta, de falar a língua do que era comum do povo da época entender. A gente falou isso na semana passada. Sim. Acho que sim, ele traz muita mensagem para ser mais... Ele era um orador, né? Não, porque ele era orador, tanto para a língua judaica, que traz quanto do grego. Parece que traz assim só o que eu acredito está certo, sabe?
dá essa impressão. Eu acho que... Pesado, na afirmativa, né? Entendeu? Eu acho que Jesus em momento nenhum passou isso, assim. Mais essa impressão. Não sei se... O que vocês acham? Eu vi que tem, assim, em suma, né, duas causas da condenação das pessoas que ele fala aí, né? Então, a primeira causa seria que não reconhecem a Deus. Quer dizer, hoje, gente, a gente tem outros deuses, né? A gente tem o dinheiro, a gente tem o poder, a gente tem um monte de deuses aí. Então, uma causa da condenação é não reconhecer ao Deus como um Senhor, o poder, força suprema, e dar mais valor para outras coisas. Faz sentido. Né? Esse é o primeiro ponto da condenação. E o segundo é não se submetem ao Evangelho, que é uma coisa muito legal, submeter, porque traz uma noção de resignação, né? De a gente não ser rebeldes. Essa é a primeira marca. Eu sempre vejo o Haroldo falar isso, né? Nas aulas. A rebeldia é a marca do ser humano. Então, como a gente se rebelou às leis de Deus desde o início, desde lá do Adão e Eva, da simbologia, a gente vem trazendo essa marca de não querer as leis de Deus, não querer aceitar. Então, quando a gente se submete ao Evangelho e passa pelas tribulações para se purificar e tal, a gente está nesse caminho. Então, são as duas causas que ele fala que se as pessoas não fizerem, elas terão uma condenação. Não, acho que faz sentido. Eu gostei da sua visão. Sim. Sim, e eu queria também falar uma coisa que a Carol falou, no meu ponto de vista, né? Eu fico imaginando que Paulo ele teve uma cultura do Antigo Testamento muito forte com ele, né? Então, tem hora que eu leio aqui, eu tenho a impressão que eu sou um evangélico. Sabe quando você escuta o evangélico falar da palavra do Senhor? Então, eu tenho essa impressão de que, quando a Carol falou, pô, parece que fica meio pesado, né, meio forte quando algumas coisas que ele coloca. Mas é no sentido que ele fala assim, ó, o Senhor, a condenação perpétua, né? É bem a questão de como se trabalha o Antigo Testamento, ainda falando das leis mosaicas lá, que é uma questão mais de punição, de trazer um Deus que ele é mais vingativo, né? Então, às vezes eu vejo que Paulo dá essas fugidas assim. E para terminar o primeiro... Eu acho que, agora pensando no que a Renata falou, talvez essa condenação perpétua seja uma impressão, né? Que vai sentir, né? Vai sentir que é longo, porque a dor é tão intensa que parece que demora uma eternidade inteira, né? Mas, na verdade, é só a intensidade da dor que talvez ele tenha querido falar, não sei. Faz sentido. E aí no último versículo lá, assim o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus, será glorificado por vós, e vós por ele, pela graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar no capítulo 20 do Evangelho, os obreiros do Senhor, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse, e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centro do que terão em esperar. Então tem essa correlação, né? Sim. Seguindo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, pela vinda do Senhor, nosso Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, vos pedimos que não percais facilmente a cabeça, nem vos alarmeis por causa de profecias ou discursos ou cartas falsamente atribuídas a nós, como se o dia do Senhor fosse iminente. Eu fiz a relação no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu também. Né? Para que eles não se perdessem com aqueles que falam, olha, eu sei, está chegando, chegou, né? E também tem lá está escrito, no Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creias, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Eu acho que se enquadra bem esses versículos dentro disso do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei a mesma coisa. E o mais importante, até eu vi no vídeo do Haroldo, quando ele fala da carta aos Tessalonicenses, é que ele frisa muito o ponto de que aqui é chamado o anticristo, né?
essa pessoa, né? Essa pessoa, essa força, ou sei lá o que é. E ele reforça muito essa questão de que é chamado cristão, a pessoa são cristãos que estão agindo contra, né? Estão na força contrária. Para a gente tomar cuidado. Então, os falsos profetas, é isso que ele fala, né, no Evangelho. Falam em meu nome, né? Então, tá aqui, tá dentro de casa. Alguém mais aí? Eu vou comentar no final, porque a anotação que eu fiz aqui no meu estudo, o 2 inteiro, na minha interpretação, é uma única mensagem, eu passo por ela. Mas antes, eu fiquei muito curioso quando eu vi o título aqui, né, a parúzia. Eu fui pesquisar o que é a... Oi? Sim. Parousia. Segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, segundo advento, é um termo usualmente empregado com significação religiosa de volta gloriosa de Jesus no fim dos tempos para presidir o juízo final. Né? Esse é o que eu achei aqui do conceito de parousia, ou parúzia, não sei. Na verdade, eu nem sei como se pronuncia. Acho que é parúzia. Parúzia. Alguém assistiu o vídeo do Haroldo? Da carta? Eu assisti. Assistiu? Ele fala, né, o contexto histórico disso, porque ele fala assim que usavam esse termo antigamente porque o rei ia até a comunidade em que ele tinha, e aí para ver como que estava e melhorar as condições e tal, e aí foi aí por causa disso que eles adotaram esse termo. Paulo adotou esse termo. Acho que é isso. Bom, o Thales comentou que o 2 ele tem um contexto quase que geral, e aí a próxima observação que eu fiz é do 3 ao 12, que pega bastante versículos aí, né? Acho que todos, se não me engano. Né? Então, no contexto, eu não vou ler todo o versículo aqui para a gente ganhar tempo, mas eu fiz 2 observações. Primeiro, do livro dos Médios, do capítulo 23, da obsessão. É preciso, em primeira linha, a obsessão. É preciso, em primeira linha, a obsessão quer dizer o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Porque nesses versículos ela diverte os tesalonicenses, os tessalonicenses, a força oculta, né? A coisa oculta, a coisa que está vindo aí. Vocês têm que tomar cuidado, não vai dar ouvido para isso, vocês têm que se manter no foco. Né? E no Evangelho por Emmanuel, que está aqui, que não é de todos, eu tirei uma frase. A certeza de que as criaturas perversas se aproximam dos núcleos de trabalho cristianizantes. É natural. Né? Observamos nós mesmos. Aí é interessante a gente falar da gente. Quando a gente pretende acender algo ou reformar intimamente alguma coisa em nós, o quanto nos parece, às vezes, as dificuldades da vida. Que aí muitos de nós falam, poxa, só foi eu entrar na casa espírita, começou a aparecer um monte de coisa na minha vida. Não é verdade? Então, eu achei interessante. Eu acho que esses versículos comentam sobre isso. Alguém mais aí do 2? Eu observei uma coisa também que eu achei bonita, que ele fala assim que primeiro deve se manifestar esse homem sem lei, o rival e tal, e depois vai vir o dia do Senhor, né? E aí o Senhor vencerá com o sopro de sua boca. Isso é uma coisa bonita, porque o Haroldo também sempre fala isso, né? Que quando Deus fez o Adão, ele fez o Adão, daí a alma, né? Ela vai do sopro, do hálito divino, né? Aí que dá a alma para o indivíduo, né? É o hálito divino, que é o sopro de Deus, que é o que anima o nosso espírito, é a criatura, né? E eu achei bonito ele falar isso, né? Que vai ter toda essa coisa negativa, ruim, forças ocultas, vai aparecer um monte de dificuldades, aí os contra Deus, e depois Deus vai vencer com o sopro, né? Então é muito bonito, né? Porque é o sopro que anima a gente,
né? Então, o Haroldo fala muito sobre eu já vi várias aulas sobre o sopro, sobre o hálito de Deus. E é bonito ele falar isso também aí. Legal. Bom, Emmanuel também usa muito essa coisa do sopro. Os textos dele sempre também tem bastante. Vamos lá. O 2, esse capítulo 2 eu achei ele assim, super interessante, né? Quando eu li ele diversas vezes para tentar entender o que seria a mensagem. Porque, primeiro pelo título, né? Então, dado o contexto da carta, né, o objetivo dela de alertar sobre essa segunda vinda de Jesus, né, que a Carol comentou mais cedo, que era um problema lá para o pessoal da época, e a Beth também comentou isso. Ele chama aqui, né, o capítulo 2 é intitulado de Aparúzia. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, puxa, se tem esse nome, esse capítulo deve estar falando disso, né, da volta de Jesus de fato. E como é que a gente traz isso para a doutrina, né? Então, quando ele aqui no capítulo 1, né, no versículo 1, irmãos, pela vinda do Senhor nosso Jesus e nossa reunião com Ele, ou seja, no conceito literário da volta de Jesus, porque o povo ainda não entendia a questão da transição planetária, da elevação da humanidade para chegar no nível evolutivo, caminhar para o nível evolutivo de Jesus, que ele fala que a nossa reunião com ele vos pedimos. Né? Então ele orienta, né? Então ele pede ao povo que siga, que trabalhe algumas crenças. E aí a gente pensa, né, naquele livro A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, e pensa em tudo que a gente estuda sobre a transição planetária. E também trazendo um contexto histórico da nossa humanidade, que a gente tem acesso e conhecimento. Né? Então, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, quando Jesus fala que ele para em frente ao templo com os seus discípulos, ele fala, olhaste esse templo, não sobrará pedra sobre pedra quando chegar o juízo final. Né? Então, Jesus já traz esse contexto da transição planetária, observando, ele usa o exemplo do templo, que era algo muito sagrado para o povo da época, e olha que interessante, era sagrado algo material, não algo espiritual. E Jesus ali alerta, o que é sagrado para vocês hoje não ficará. Né? Então, ele já traz ali um ensinamento, e o pessoal da época, a reflexão, que é necessário para a transição que a gente idolatre o nosso espírito, né? A coisa espiritual, não a coisa material. E aí, essa questão da transição planetária, quando a gente olha aqui versículo a versículo, olhando a humanidade, me chamou a atenção várias coisas. Então, no versículo 2, né, que ele fala, não vos alarmeis por causa de profecias ou discursos falsamente atribuídos a nós, com o dia do Senhor, você imagina, né, quando veio o cristianismo, logo depois ele se difundiu em diversas formas diferentes de interpretar, em diversas formas diferentes de lidar, diversos novos profetas e diversos novos sábios sobre a mesma matéria do cristianismo. Né? Então, o Paulo aqui já alerta. Isso vai acontecer, né? Vai dividir aqui o cristianismo. Aí, no 3, ele fala que não se enganem de nenhum modo. Primeiro deve acontecer a apostasia. Eu fui lá pesquisar o que é apostasia, que significa o abandono da fé. Apostasia é o abandono da fé. E aí, ele cita também um homem sem lei, que é aquele homem que não segue ou teme as leis divinas. E aí, quando a gente olha a nossa humanidade, logo depois do cristianismo nascido e diversificado, começou a época dos povos pagãos, Idade Média, época dos vikings, que era o que aquilo? Pessoas sem nenhuma fé, abandonadas na sua fé, uma barbárie, sem seguir nenhuma lei divina, né? Então, isso aconteceu. Aí depois, no 4, ele fala, o rival que se ergue contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, até sentar-se no templo de Deus, proclamando-se Deus. Então, ele fala, de novo, do objeto de culto, que é do bezerro de ouro, da coisa material, que se proclama Deus, se senta no templo de Deus, e que esse é um rival. Então, é um imperialismo material por meio da religião. Que logo depois dessa época dos vikings começou o papado. Que a gente o papado, que é a coisa da monetarização da religião, de se sentarem no templo de Deus como se fossem deuses, cultivando esse bezerro de ouro, esse objeto de culto, esse imperialismo material.
muitos pastores que acham. E até hoje ainda tem isso, né, em alguns segmentos da igreja. Aí, do 5 ao 7, ele fala dessa força oculta, né, que é a influência espiritual, que o Hernando está comentando. Que aí foi quando a humanidade começou a sofrer essa influência espiritual e houve a necessidade de Deus mandar o esclarecimento dessa influência espiritual, que foi o nascimento da doutrina espírita. Então, a nossa Terra também veio caminhando por isso. E Paulo está falando aqui tudo. E aí, depois, ele segue no 8, 9 e 10, que ele fala do conceito de Satanás, com todo tipo de milagres, sinais e falsos prodígios, com todo tipo de fraudes iníquas para que se perdem, porque não aceitaram o amor para salvar-se. No 10, no 8, 9 e 10. A gente estudou lá na carta passada o conceito de Satanás, a viagem de Balaão, está lá no livro de Números do Antigo Testamento, que é o obstáculo que evita que siga a marcha daquele que quer seguir o Senhor. Então, logo depois, aí veio o esclarecimento da doutrina espírita, o nosso mundo, a nossa humanidade começou a entrar numa era de extrema abundância material. Acabou a fome da Revolução Francesa, aquela confusão toda, veio o capitalismo, veio a indústria. A gente veio aqui se alimentando de obstáculos da evolução humana com as ilusões materiais do mundo. Porque antes não tinha essas ilusões materiais do mundo. Não tinha acesso. Hoje ela está em abundância aqui. É o nosso Satanás atual, né? E aí ele segue no 11. Mas Satanás não faz de contra, né? É a força contrária. Ele explica aqui no... Ele explica aqui até um lugar que o Satanás é a força contrária, é o que faz você ir contra Deus, né? Exato, como se fosse um obstáculo, né? Aí no 11 ele fala, por isso Deus lhes enviará um poder sedutor que os faça crer na mentira. Né? Então, assim, Deus, sabendo ainda da nossa fraqueza, ele envia, ele permite que a gente viva num mundo abundante material que vai testar as nossas fraquezas. Que é aqui que começa a vida da transição planetária. Quem está indo para o espiritual ou quem está ficando na matéria, que é a hora da sedução. Porque a gente está exatamente no momento de ou a gente cede essa sedução, ou a gente vence essa sedução e ascende na nossa evolução espiritual. E ele fecha no versículo 12, falando, assim serão julgados que preferiram a injustiça ao invés de crer na verdade. Então, ou seja, aqueles que caírem nesse mundo de ilusão material e preferirem essa injustiça do mundo material ao crer na verdade, não irão ascender a transição planetária, não irão atingir a parúzia, não irão voltar lá no versículo 1, quando ele fala que a nossa reunião com Jesus Cristo. Então, eu vi esse capítulo 2 e Paulo de Tarso narrando todo o processo daquela época de Jesus até agora, que é o início da transição planetária, que é a parúzia, que a gente vai chegar ali na frente. Convidado a se retirar. A gente vai ser convidado, como diz a Haroldo, a gente vai comer mamute cru. Quem não passar... Cria injustiça, né? Não necessariamente. Arrasou, muito boa a interpretação, perfeito. Ficou muito legal, claro aqui para mim essa... Cara, e para fechar, eu acho que esse o 2, né, tem as orações mútuas. Lá no finalzinho, eu coloquei do 3 ao 17, o consolo perdurável e uma esperança magnífica. Aí a gente vai para João 16, João 14, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está falando do Consolador prometido. Né? Então, a terceira revelação, que a gente sabe, que é a questão do Espiritismo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, também fala disso aí. Então, eu acho que está bem voltado a isso. Eu fico, às vezes, pensando se o pessoal entendia isso na época, né? Minha grande dúvida é essa. Eu acho que não, eu acho que era a gente não entendeu e voltou aqui com o Espírito. Eu acho que é isso. Porque, na verdade o Haroldo sempre fala, né? É importante a gente ler os textos
de acordo com o que a gente imagina como era a civilização naquela época. Exato. Então, quando eu vejo, quando no comentário que a Carol falou da questão do Paulo, de que às vezes eu olho a leitura, as cartas assim, eu vejo, nossa, parece que é um evangélico escrevendo, né? Então, é aquele contexto do Antigo Testamento ainda pesava naquele povo, né, cara? Então, eu não tenho dúvida que a gente estava lá. Eu me imagino lá, sentado lá em Tessalônica, chega um papel para mim, aí eu começo a ler a carta do Paulo. Aí eu olho para ela e falo, você entendeu? A Carol não. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Sabe O que ele está fazendo? Sabe o que é pior? Vai passar o quê? Mais 2.000 anos, e aí a gente vai falar, nossa, será que o pessoal naquela época entendia? Que estava surgindo, não. De novo a gente está... Bom, vamos lá. Gente, são 9h24. Vocês querem continuar ou vocês querem deixar para a próxima? Já vai dar 1 hora. Não, na verdade é 9h40, né? A gente começou 8h40. Assim. O que vocês acham? Por mim, vamos continuar. Falta pouco, gente. É um capítulo só, né? O 3. Rapidinho agora. Vamos lá. Eu queria falar uma coisa sobre esse último comentário aí também do 2, que é o tempo da vinda do Cristo, né? A parúzia, né? A vinda do Cristo. E é uma coisa, eu li um outro texto que é bem bonito, que fala que o tempo da vinda do Cristo, ele é diferente para cada pessoa. Ele depende do esforço próprio para o despertar da consciência. Então, para cada um, Cristo vai vir numa hora, a parúzia, ela é individual, né? Ela não é necessariamente coletiva. Então, quando cada um desperta a consciência e começa a receber o Cristo, ele chega. Ela é atemporal, né? Se eu pensar nas tribulações, né? O autoconhecimento é uma tribulação, né? Muito, oxi! E só com certeza. Isso a gente reconhece Deus, a gente reconhece Jesus, a gente recebe Jesus, compreende melhor Jesus. Certeza. Então, essa vinda de Jesus, né, essa segunda vinda de Cristo, ela é muito individual. Para algumas pessoas, ela já aconteceu, né? Elas já estão em comunhão com Deus. E para outras ainda não aconteceu. Para outras está acontecendo agora, e é um tempo muito individual, nessa aparúzia, né? Sei. E no começo da introdução aí, na perspectiva espírita, daquele livro que nós estamos também aqui, o Evangelho segundo Emmanuel, para completar o que você disse, ele fala assim, ao contrário, para os que souberam buscar pelo esforço, pelo trabalho, pela abnegação e pela caridade a conquista da fé legítima, a presença do Mestre é constante em suas vidas. Para este, o tempo é agora. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá? Vamos pro 3. No 3. Bom, no 3, eu abro lá de 1 a 5, e eu pego lá justamente uma carta que está nesse livro aqui, um trecho da carta, que está no livro Pão Nosso também. O título do texto de Emmanuel, nesse livro, não é de todos, né? Que ele pega o trechinho que fala, para que sejamos livres os homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. E eu peguei o finalzinho do estudo de Emmanuel, e está escrito assim, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram, né? Que na verdade e sofreram para adquirir. Então, eu acho que nesse do 1 ao 5, ele trata bem disso, né? Porque admitir a verdade, procurar aceitar ou não a atitude de todos. Rever o que ele fala de porfiaram aí, lutaram para adquirir esta fé, entendeu? E no Evangelho, na sede perfeitos, o homem do mundo, no item 10, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. E 2 parágrafos abaixo também no item 10. Fosse chamado a entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes,
não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Ele fala de um encontro aqui, né? Então eu tomei esses 2 parâmetros para falar do capítulo 3, do versículo 1 ao 5º. Se eu puder falar, 2 pontos aqui que me chamam muita atenção, né? Quando ele fala que a fé não é coisa de todos. Sim. E isso, de fato, é uma verdade muito grande, né? E é uma reflexão até para nós, né? E aqui vem uma grande reflexão no conceito. A gente, embora muitas das vezes a gente confunde bastante o conceito de fé com acreditar, né? Que não é. Né? Fé é confiar. Tem uma diferença muito grande entre acreditar e confiar, né? Então, uma coisa assim, eu acredito em Deus, não necessariamente eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Jesus, não necessariamente eu tenho fé em Jesus, porque fé é confiar, né? Aquela frase que, né, que a gente falava muito lá no grupo, que a fé é, você está na beira do abismo, você dá o passo primeiro e depois Deus coloca o chão. Isso é confiar, isso é fé, né? Acreditar eu estou aqui no abismo, falar assim, eu vou esperar Deus pôr o chão, falar, olha, Deus existe mesmo, agora eu vou andar. Isso não é fé. Fé é confiar. E quando Paulo fala aqui que a fé não é coisa de todos, é verdade mesmo. Porque, inclusive, nós, né, eu me coloco nesse grupo, que eu ainda não me sinto seguro se eu tenho essa fé que Paulo fala aqui. Né? Porque a hora que a aprovação bater bonito para chamar mesmo, falar assim, vamos lá, mostra aqui sua fé agora. Eu não sei como eu reagiria. Né? Eu acho que eu mais acredito do que confio. Parte do desenvolvimento. E um outro ponto que me chama muita atenção aqui é no versículo 5, quando ele fala aqui, a paciência de Cristo. Né? Eu fiquei pensando assim em Jesus, né? A paciência de Jesus. E aí no livro Abrigo, que é do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem uma mensagem que o Emmanuel está contando de quando Jesus apareceu para Maria de Madalena, já em corpo fluídico espiritual, logo após o seu desencarne, que os católicos chamam da ressurreição, né? O Emmanuel comentando, ele fala assim, ressurgindo da sombra do túmulo, afirma apenas, valoroso e sem mágoa. É importante aqui, hein? Olha o que a humanidade fez com ele. E Emmanuel reforça aqui. Ressurgindo da sombra do túmulo, afirma apenas, valoroso e sem mágoa. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E prosseguiu trabalhando. Aqui, para mim, representa essa paciência do Cristo com a gente. Né? Depois de tudo que ele passou e padeceu, ele ressurge, ele quer mostrar que ele está aqui ainda, e valoroso sem mágoa fala, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E seguiu trabalhando. Acho que é essa paciência linda do Cristo. Mas né? assim, não importa o tamanho da sua teimosia, eu espero. Exatamente. É muito amor mesmo. Eu gostaria de falar, de pegar o gancho da fé. Aquele palestrante Arthur Valadares, eu assisti uma palestra dele, achei muito interessante, e também tem uma do Haroldo que ele fala isso. Quando ele fala fé, é de sinônimo de fidelidade. Ser fiel. Aí ele fala, de fidelidade e fé, me lembra a relação. Qual é a minha relação com Deus? Aí você falou dessa passagem do Cristo agora, que você acabou de ler, por que tem paciência? Porque em momento algum, a relação de Cristo com o Pai foi duvidosa. Exato. Ele sempre confiou. É questão de relacionamento. Então, se eu tenho um relacionamento com alguém de confiança extrema, a fé é inevitável. Ela surge, como Jesus com o Pai. Quando o Thales fala, poxa, na hora da minha prova, como é que vai acontecer? E é uma questão de relacionamento. Quando a gente passa a interiorizar isso, que a gente sabe do espírito imortal, sabemos que esse é transitório, como a gente sempre lê nas mensagens espíritas, mas parece que a gente ainda não conseguiu ver e não conseguiu interiorizar isso. Essa relação, essa fé, essa paciência com o tempo, com as atribulações da vida, porque eu vejo assim, a tribulação que é momentânea, eu tenho que ter paciência para resolver.
E principalmente fé, relação. Se o Senhor me mandou, eu estou aqui. Só me ajuda. Não me deixe cair nas minhas provas, mas estarei sempre aqui. É o caminho que a gente tem que começar a adquirir. E isso é como tudo na vida. Como a gente aprende? É através de repetição. É A, E, I, O, U. Não é isso, gente? Caderninho de caligrafia. Na vida é assim. Quando a gente passar por uma lição e ela for adquirida, e tanto é que os segmentos da vida, muitos estão muito bem no financeiro, mas na questão emotiva é ruim, né? Outros segmentos estão todos perfeitos, mas tem um que ele precisa trabalhar, que é o que ele veio resgatar aqui, que é justamente isso, a questão da fidelidade e da reação que você tem com as provas da vida. E olha que interessante, você falando essa questão da fidelidade, está aqui, ó, Paulo diz, versículo 3, desse capítulo 3. O Senhor, falando de Jesus, que é fiel, vos fortalecerá. Olha aí. É isso aí. É muito bom, cara. Muito bom. E tem para falar no capítulo 3, do 6 a 7, tem uma mensagem de Emmanuel chamada Sintonia, que eu acho que tem muito a ver com isso também. As bases de todo o serviço de intercâmbio entre os desencarnados e desencarnados. Aí ele vai falando, quem puder ler depois, não vou ler todo aqui, eu coloquei três parágrafos dessa mensagem, mas leiam depois, até mesmo a questão de conhecimento. A mensagem de Emmanuel chama Sintonia. Deixa eu anotar aqui, sintonia? Sintonia. A base de todo o serviço de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente, não bastante as possibilidades de fenômenos naturais do campo de matéria densa. Daí procede a necessidade da renovação idealística, de estudo, de bondade operante de fé ativa, de se pretendemos conversar, ou se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Então, acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Seguindo. Bom, aí eu inevitavelmente, dentro do que está se falando, eu busquei do 3:9 ao 10, que nós vamos, e depois até ao contra a ociosidade. Aí vem Emmanuel, que está nesse livrinho que nós temos aí, quem não tiver eu recomendo, mas também isso está no livro Reformador. Ele vai falar 3:8. Trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele está falando a questão da ociosidade, né? Contra a ociosidade está aqui na Bíblia, entendeu? Então ele faz a menção da questão dos escravos das letras, dos escravos dos ensinos, enfim. Eu acho maravilhoso a questão de... E aí eu queria tomar um particular. Eu fico imaginando agora aqui o tamanho do intelecto de Emmanuel. É impressionante. Ele conseguir, de uma frase... Você vê, porque aí tem que ter uma correlação, né? Nós já comentamos isso, e a doutrina também já fala, que Emmanuel é o cara que está colado em Paulo, no mundo espiritual. Né? No entanto, que teve uma psicografia de Humberto de Campos falando que teve uma reunião espiritual em Belo Horizonte, próximo ali de Belo Horizonte, e que próprio Paulo esteve lá. Né? Então, eu fico olhando a cabeça de Emmanuel, e para mim ainda não consigo mensurar ele. Porque, cara, se você pegar esses 4 textos que ele coloca aqui nesse livro, não é de todos, serviço, renovação em amor e o bem incansável, só aqui tem para a gente estudar muito. E ele remete a exatamente o capítulo 3 dessa carta. Está aqui. Então, quem quiser saber da carta, resumidamente o contexto da carta, a síntese da carta, está nessas mensagens aqui. Está aqui nessa mensagem. Entendeu? Então, eu acho interessantíssimo depois passar só o nome das mensagens, para quem de repente tem o livro aí, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Reformador e o Pão Nosso, que estão esses 3, para poder ver essas mensagens. Sabe? É impressionante. Nesse texto que você falou agora, eu achei muito legal que fala o que a Beth falou, né?
que ele explica que na época de Jesus, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior, que deveria ser relegado aos homens cativos. Então, o intelectual, quem era intelectual, que eram os mestres da lei, que só trabalhava intelectualmente, esses não precisavam fazer esforço nenhum, porque tinha os outros que não tinham intelecto, não tinham inteligência para fazer. E aí que ele fala, né, escravos das letras, escravos do ensino e tal. E aí o que eu acho legal é que Jesus vem mudar isso, né? Porque Jesus, ele posso ler o trechinho? Lógico. Ele fala assim, ó, o mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados, sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração. O educador ativo, sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés aos discípulos, qual se fora deles o escravo e não orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. E aí eu acho que ele combate bem a ociosidade que o Paulo fala nesse capítulo. Uhum. E aí no próximo parágrafo ele vai falar disso, da questão, materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante. Exatamente, é maravilhoso. Eu tenho, Hernani, eu vou resgatar aqui, eu me comprometo a trazer no nosso próximo encontro. Eu levei uma vez lá no grupo lá, mediúnico do Divina, eu tenho um livro que eu estudei um tempo atrás, que é o Evangelho contido nas Cartas de Paulo, é um livro da FEB. E o autor, na introdução, ele traz uma psicografia do Chico Xavier, do Emmanuel contando ao Chico Xavier, que a importância que Paulo tem na trajetória espiritual do Emmanuel. E ele conta, quem já leu aqui há 2000 anos, que quem não leu, desculpa o spoiler, mas ele conta que o Emmanuel conta na psicografia que quando ele soube do desencarne de Lívia, ele voltando arrasado pela rua, ele cruza com Paulo de Tarso, eles eram contemporâneos. Paulo de Tarso o abraça sem lhe conhecer, pode até repetir contar, e fala, não se aflija, meu irmão, pois é amparado pelo Cristo. E seguiu. E aí o Emmanuel enquanto Publio né, ele falou que a sua alma foi tocada para sempre e que quando ele veio reencarnar como Padre Manuel da Nóbrega, ele deu o nome da cidade de São Paulo em homenagem a Paulo de Tarso. Pela importância que Paulo de Tarso teve na vida espiritual dele. E ele obteve os méritos para ser o médium do Paulo de Tarso no plano espiritual, a psicografar para o Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, com toda a sua luz, não era capaz de interagir espiritualmente com Paulo. Precisava de um médium, que era Emmanuel. Meu, é surreal. Então tá explicado essa conexão dele, cara. Tá explicado. É impressionante isso. Cara. Eu me comprometo a trazer esse trecho no próximo estudo. É sensacional. Eu no versículo 1, pode falar? Você ia pôr mais alguma coisa? Lógico, deve. Eu trouxe atenção aqui e eu compartilho com todos para a gente refletir aqui em conjunto. De toda essa mensagem da ociosidade, né, que Paulo fala aqui, do 6 ao 18, me chamou muita atenção no 11, que ele fala, pois ficamos sabendo que alguns de vós, e aí aqui eu estou ouvindo ele falar com a gente, alguns de vós, eu estou me considerando um desses vós, se comportam desordenadamente, muito atarefados sem fazer nada. Acho que essa aqui é a maior reflexão que a gente tem que fazer. Né? O que a gente está se atarefando? O que nosso dia está se ocupando? O que a gente está dedicando e empregando nosso tempo, nosso esforço? A gente vive sem tempo, a gente vive sofrendo porque está corrido, a gente vive desesperado porque não conseguiu, porque não fez, não dá conta de fazer, eu tenho que terminar. O que acontece? Muito atarefados, mas sem fazer nada. Porque espiritualmente, nada.
E aí, Paulo chama atenção para isso. Os nossos companheiros espirituais do grupo mediúnico lá do Luz Divina, né, Vivi, falava sempre do 80-20. Ele sempre chamava atenção a gente. A gente deveria fazer 80% do nosso tempo dedicado ao espírito e 20% à matéria, embora a gente faça ao contrário, se não menos. 90% dedicado à matéria e 20% dedicado ao espírito. Por quê? Porque nos falta fé da vida futura e nos falta fé da conquista do amor do nosso corpo. Então a gente fica em casa, acorda, vai trabalhar desesperado, e eu preciso ter, eu não posso deixar, eu tenho que construir, eu tenho que conquistar, estou sem tempo, estou sofrendo, eu deixo de estar com a minha família, porque eu tenho que trabalhar até tarde, porque eu preciso garantir, eu preciso prover. Muito atarefado, sem fazer nada. Acho que esse é o maior ensinamento aqui dessa frase de Paulo. Eu queria falar. E agora, né, Thales, muito mais legal, ainda super atual, né? Porque a gente estava muito atarefado até uns dias atrás, né? Aí agora nós estamos tudo bloqueado de ficar com essas tarefas materiais aí, né? E muita gente está sem chão, né? Porque cadê aquele monte de tarefa que eu estava fazendo que me ocupa, né? O tempo, a mente e tal, cadê aquele monte que está se sentindo angustiado porque não tem aquele monte, por mais que produza nada espiritualmente, moralmente, mas está super atarefado, né? Então, é uma pessoa ocupada. Então, é bom que você não tem tempo para pensar em coisas do espírito, que está com muitas reuniões, muitas ocupações materiais. Então, é agora que a gente está vendo que a gente está com menos tarefas, e aí sobra esse tempo. O que a gente faz com esse tempo, né? O que a gente pode produzir realmente de útil estando em casa, né? O que a gente pode produzir, assim, de engrandecedor para o espírito, aproveitar esse momento que eu acho que é um presente aí para quem pode ficar em casa e aproveitar, tirar esse monte de tarefa e falar, uau, agora eu tenho outra versão, né, de mim para trabalhar por um tempo. É uma coisa para a gente muito importante para a gente perceber também, né? Verdade. E aí eu queria, só para minha parte, aí eu deixo vocês 3 frases que está nesse livro aqui de Emmanuel. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer tese a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Então, o Thales acabou de falar. A gente está muito atarefado sem produzir nada. Então, aceitação e paciência. Sem qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, de aprender, instruir ou reerguer. Né? E aí ele fala, se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? E aí, da minha próprio testemunho, eu posso falar. As grandes dificuldades da nossa vida que nos abalam são os verdadeiros motores que nos fazem crer na imortalidade da alma. Bendito seja a doutrina espírita. Eu queria completar o que você está falando, Hernani, que o motivo, né, da ociosidade era a questão do problema, né, que eles levaram, que era, se eu estiver morto, quando Jesus chegar, que diferença vai fazer, né? Do que vai adiantar ter feito um monte de coisa? Sim, você aqui de boa, né? Só não fazer nenhum mal e tá tudo certo. E aí, bendita a doutrina espírita mesmo, né? Que nos esclarece e nos motiva a trabalhar. Acho que a grande reflexão aqui é essa, né? A gente está usando o nosso tempo para conquistar conquistas espirituais que levaremos pela eternidade ou para conquistar coisas materiais que ficarão aqui até o dia que a gente partir. Pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã, pode ser essa Hoje, Thales, eu estou nessa jornada de aprendizado, estou crescendo. Vixe, quanto falta? Mas eu estou todos os dias fazendo esse trabalho que você está falando. Começar a dar valor nas coisas, viver momento com pessoas, porque serão únicos e nunca mais voltarão.
eu quero viver momentos diferentes com as pessoas. Porque deixar, como ele acabou de dizer, deixar o nosso legado, não que a gente seja um grande espírito, não é isso, mas são as pessoas que estão à nossa volta. Se me permite, esse contexto todo de estudo me reflete a pensar sempre, eu preciso amar mais e mostrar para as pessoas que me amam que eu as reconheço. Dá para entender? Porque, como a nossa irmã acabou de falar, hoje a gente está parado. Jesus nos bloqueou no WhatsApp. Jesus nos bloqueou na nossa atividade. Falou, ei, para. E esse é o momento. Então, para aquele que não tem esses contextos agora da carta, que são materialistas, o peso é enorme. Agora, se a gente começa a buscar interiorizar esses contextos, esses ensinamentos, ame mais. Fale para as pessoas que amem. Sabe? Curta mais as pessoas à sua volta. Né? E pare de ver tanto defeito, tanto sofrimento. Veja mais o que é de bom na vida. Tantas pessoas presas. E ontem, que foi feriado, foi um dia maravilhoso, lindo, espetacular. Enquanto alguns que eu conheço falam, meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Né? Eu quero ver sempre coisa boa agora. Eu não quero mais ficar na questão dos porquê. Eu quero saber para onde, Jesus? Para onde? Para onde o Senhor quer que eu vá? É isso. Usar bem a nossa encarnação, né? Porque se a gente olhar... Aproveitar a encarnação. Aproveitar. Né? Como você me disse da transição planetária. Precisamos interiorizar isso, Thales. Você uma vez me falou, Hernani, a gente estava na peneira. A gente ficou aquela pedrinha parada na peneira. Lembra que você me falou? Então, cara, eu não quero mais ficar parado. Eu quero ir. Eu quero ir. Virar a chave. Lembra disso? Virar a chave, Thales. Vira a chave. Paulo, André Luiz e outros que, caiu a ficha e falou, caraca, agora eu já sei. E vira a chave. Imagina, acho que a reflexão é simples, né? Imagina como está agora o espírito, em termos de alegria, de felicidade, de companhia, de Paulo de Tarso, de Pedro, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, de todos esses. Como que esses espíritos estão hoje? Aí a pergunta que eu faço para todos nós. Quantas horas no dia eles tiveram quanto encarnados? Isso aí. 24 horas. É a mesma condição que Deus dá para todos. Maravilhoso. Faz um teste. Você tem 24 horas por dia. Exatamente. A diferença é de 24 horas. De 24 horas, faça um teste cada um de nós. Quanto tempo de 24 horas eu dedico a um pensamento bom? A uma gratidão? É menos que os 20 tá me entendendo? Lá que os nossos amigos falavam. E aí é um trabalho nosso. Todo dia de manhã, opa, obrigado, vamos lá, tá feliz, vamos que vamos. Isso aí.